Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Este capítulo do Evangelho, ele vem explicar o começo dos mandamentos, a conversa de Deus, a orientação divina. Tá? Então ele vem mostrar esses tópicos aqui. Ó. As 3 revelações. Primeiro Moisés, segundo Cristo e por último o Espiritismo. A aliança da ciência com a religião, instruções dos espíritos, a nova era. Então família, vem explicar que não vim destruir a lei, vem explicar por que na época de Moisés a pregação, os mandamentos vinha em 10 mandamentos e depois um monte de outras leis que Moisés colocou, e era um Deus tão temido, né? Era um Deus que tinha que temê-lo. Qualquer coisa que você fizesse contra, você era castigado por Deus. Porque naquela época os homens não tinham se desenvolvido intelectualmente, nem moralmente, para compreender um Deus de amor. Então, para colocar controle e ordem um pouco na Terra, para fazer com que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, foi necessário esse tipo de intervenção, vamos falar assim. E depois veio Cristo e veio pregar a lei do amor. Ele, de todos os mandamentos que já tinha muitas outras regras que eram as pessoas temiam errar, né, esses preceitos por uma vingança divina, que podia ser uma doença, enfim, muitas coisas. E aí ele veio e colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. E aí fica fácil a gente compreender, porque na lei de amor, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim, eu não vou fazer nada de ruim para ninguém. Eu só vou fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E isso perdurou por milênios. E muitos conhecimentos passados pelo nosso mestre não foi compreendido, porque foi tomado ao pé da letra e não foi compreendido como uma parábola. E aí vem o Espiritismo para elucidar. Então, com a voz dos espíritos, veio colocar luz aos pontos ocultos que as pessoas não compreendiam na história e na vida do nosso Mestre Cristo. E hoje nós compreendemos, aceitamos com muita facilidade que somos espíritos encarnados, que somos uma centelha divina, que a paz habita dentro, que temos a capacidade de criar muitas coisas para a nossa vida, de boas ou de ruins, que há necessidade da gente se autoconhecer, que há necessidade da gente buscar o lado melhor nosso e o lado bom da vida, esperar sempre coisas boas, ativando nossa fé positiva, não alimentar o medo e não agir para com os outros de uma maneira que eu não gostaria que fosse feito comigo, que é a lei do amor, da caridade. Difícil? Não é difícil. O problema é que as pessoas estão hoje começando a buscar a sua bússola, que é Deus, um pouco mais de força. Mas não é difícil. A gente passa por um grande choque, onde a gente começa a ter uma outra visão, uma outra perspectiva sobre a vida que já tínhamos, sobre o modo de pensar que nós tínhamos, que era um Deus que abençoava quando Ele quisesse, né? E hoje a gente entende que tudo depende da gente, da nossa parte, do nosso 50%, e que os 50% de Deus e da espiritualidade sempre são feitos, e a gente é educado com o amor, não estamos encarnados por castigo, pelo contrário, estamos encarnados privilegiadíssimos, com uma oportunidade de amadurecimento e de crescimento espiritual. Então somos educados com amor, não viemos aqui para sofrer, né? Nós sofremos porque fazemos escolhas erradas e agimos pelo nosso ego, pelo nossa vaidade, nosso orgulho, nossa arrogância, e nós plantamos coisas ruins para o nosso próprio caminho, e que tudo depende de nós. E aqui vem dizer que da aliança da ciência com a religião, que exatamente antes do Espiritismo, muitas coisas não eram aceitas no mundo da ciência em relação a crenças, a religiões,
porque não tinha como se provar nada. Era algo lúdico, era uma fé sem razão. Era acredite porque isso é milagre. E aí, com o desenvolver humano, o Espiritismo vindo elucidar as coisas como elas se dão, de fato, né? Explicar alguns prodígios, explicar a capacidade de que alguns homens possuem através do seu poder de magnetismo, que conseguem fazer coisas maravilhosas, e que ainda hoje, né, mesmo na nossa religião Umbanda, na mente de muitos membros, de muitos filhos, né, de Umbanda, ainda cai no mundo do maravilhoso, do prodígio e do milagre. Mas hoje, cientificamente, com a descoberta da física quântica e com a elucidação dos espíritos, todos esses feitos são cientificamente comprovados e explicados. Da materialização de um espírito, de um espírito que se move dentro da casa e derruba alguma coisa, de curas, enfim, de todos os tipos de milagres que antes não tinham explicação. O Espiritismo elucidou e, através do desenvolvimento da ciência, hoje formam um conjunto. Nós participamos da Umbanda, que é uma crença, uma fé com razão. Ela nos explica as coisas e a gente não cai no fantasioso, não cai mais no lúdico. Nós sabemos quem é esse espírito que está nos falando, qual o propósito, em que direção ele está nos guiando. E entendemos os porquês da nossa Sagrada Umbanda, né? Até mesmo muitos buscadores da magia acham que isso é o mundo do maravilhoso, do fantástico, dos prodígios, e não é. É cientificamente comprovado pelo poder do magnetismo que algumas pessoas possuem. Não são todas que têm essa capacidade, né? Mas capacidade para criar para nós, todos nós temos. Todos os seres humanos possuem essa capacidade. Para criar para outros, aí ele tem que ser um mago. Então hoje, a aliança da ciência com a religião, nós podemos ter uma fé com razão, que não cai mais no lúdico, e a gente não teme mais um Deus castigador, vingativo, um Deus que tudo é pecado, que tudo é errado, né? Compreendemos a estudar nossas ações, estudar nosso espírito, aumentar a paz que há dentro, buscar coisas que me elucidem isso através do comprometimento com o estudo e com o comprometimento de se tornar alguém melhor. E através das minhas melhores ações, vibrando mais positivamente, ativando a minha fé positiva, estando numa energia boa, com pensamentos tranquilos, com uma vida com inspiração, com alegria, vivendo com prazer e satisfação, sendo grato por essa oportunidade de vida, a gente só consegue atrair coisas boas para a nossa vida. E fechando as portas para as coisas ruins, negativas, nós facilitamos em muito o trabalho do plano espiritual e de Deus para que nossas bênçãos cheguem até nós. Então, a gente sempre conversa dentro do Evangelho, que é um direcionador de moral, que nos ensina, nos elucida e explica alguns pontos da vida de Cristo, e vem trazer os porquês, vem nos elucidar o porquê que se deu assim, por que Cristo veio e mudou o mandamento, o que o Espiritismo veio trazer, e essa aliança da ciência com a religião, que eu acho muito interessante, que se você estudar um pouco de física quântica, você vai ver coisas fantásticas que fazem parte da vida, né? Não são milagres como antes eram achados, né? O poder do magnetismo antes era milagre, era magia, era feiticeiro, era bruxo, e depois de um tempo mataram muitos, né? Mas hoje já é muito bem explicado isso, até mesmo o poder de cura. Tem a mediunidade de cura, busca o poder do magnetismo. Então este primeiro capítulo, família, é maravilhoso, vem elucidar então quais eram as leis na época de Moisés, o que Cristo veio fazer, que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, né? E depois vem explicar o Espiritismo, que vem elucidar, e hoje a aliança da ciência com a religião acontecendo aí, graças a Deus. Nós temos compreensão hoje, graças a Deus, intelectual para compreender essas coisas que acontecem. Só a gente estudar um pouco, se dedicar um pouco, e que as coisas ficam mais maravilhosas ainda, sabendo que são coisas maravilhosas, que são partes orgânicas, que são naturais para a gente. O poder que nós temos de criar, o poder que nós temos de emanar energias, o poder que nós realmente possuímos, que está dentro de nós, sendo uma centelha divina.
Muito obrigado pela oportunidade de estudo, família. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.